Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 558. Nós lemos assim: quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças, acham-se presentes mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Talvez haja um Judas no grupo. E se assim for, mensageiros do príncipe das trevas ali estão, pois acompanham a todo que recusa ser regido pelo Espírito Santo. Anjos celestiais também ali se encontram. Esses invisíveis visitantes se acham presentes em toda ocasião como esta. Podem estar pessoas que não são no íntimo servos da verdade e da santidade, mas que desejam tomar parte no serviço. Não devem ser proibidas. Acham-se ali testemunhas que estavam presentes quando Jesus lavou os pés dos discípulos e de Judas. Olhos mais que humanos contemplam a cena. Aquele que lavou os pés de Judas anseia lavar todo o coração da mancha do pecado. Ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente, talvez alguém que não seja indigno. Todo discípulo é chamado a participar publicamente e dar assim testemunho de que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal. É nessas ocasiões indicadas por Ele mesmo que Cristo se encontra com seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com fé baseada nele serão grandemente abençoados. O momento da comunhão não deve ser um período de tristeza. Não é este o seu desígnio. Ao reunirem-se os discípulos do Senhor em torno de sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não se devem demorar em sua passada vida religiosa, seja ela de molde a elevar ou a deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e seus irmãos. A cerimônia preparatória abrangeu tudo isso. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora, chegam para encontrar-se com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz. Abram a alma aos brilhantes raios do sol da justiça. A Santa Ceia aponta a segunda vinda de Cristo. Foi destinada a conservar viva esta esperança na mente dos discípulos. Nas tribulações, encontravam conforto da esperança da volta de seu Senhor. Indizivelmente precioso era para eles o pensamento: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Essas são as coisas que nunca devemos esquecer. Cristo instituiu esse serviço para que ele nos fale aos sentidos acerca do amor de Deus, expresso em nosso favor. É unicamente por causa de sua morte que podemos esperar com alegria a sua segunda vinda. Quando a fé contempla o grande sacrifício de nosso Senhor, a alma assimila a vida espiritual de Cristo. Ao recebermos o pão e o vinho, simbolizando o corpo partido de Cristo e seu sangue derramado, unimo-nos pela imaginação à cena da comunhão no cenáculo. Afigura-se-nos estar atravessando o jardim consagrado pela agonia. Testemunhamos a luta mediante a qual foi obtida nossa reconciliação com Deus. Cristo crucificado apresenta-se entre nós. Contemplando o crucificado Redentor,
compreendemos mais plenamente a magnitude e significação do sacrifício feito pela majestade do céu. No coração e nos lábios achar-se-ão louvores a Deus e ao Cordeiro, pois o orgulho e o culto de si mesmo não podem crescer na alma que conserva sempre vivas na memória as cenas do Calvário. Quanto mais contemplamos a cruz de Cristo, tanto mais adotaremos a linguagem do apóstolo quando disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Muitas vezes, como seres humanos, nós perguntamos por que, como igreja, nós nos reunimos de quando em quando para participarmos de cerimônias, como, por exemplo, a cerimônia da Santa Ceia. Por que Cristo instituiu esses símbolos? A verdade é que nós, como seres humanos, somos muito prontos e muito rápidos em esquecermos as bênçãos de Deus, a revelação do Senhor. Então, para que nós não nos esqueçamos daquilo que é importante para nós, Jesus nos dá monumentos de lembrança, marca-páginas que servem para nos lembrar do que Cristo fez, do que Cristo é, do que Ele representa e de qual é a nossa relação para com Ele. Nós precisamos parar mais para olhar para o passado, para meditar, especialmente na vida e na morte de Jesus Cristo. A vida de Jesus é um exemplo para nós, é um modelo a ser seguido. A sua morte é a razão da nossa esperança. Foi através da sua morte que Jesus nos comprou, nos resgatou para o seu reino. Cada vez que nos reunimos para participarmos da Santa Ceia, nós estamos nos colocando em conexão com Deus e ligando o nosso coração, a nossa mente, àquelas cenas tão importantes que não podem ser esquecidas e das quais dependem a nossa salvação. Nós vimos nos dias anteriores como Jesus se relacionou com os discípulos, especialmente com Judas, naquele momento tão singular. Hoje, a nossa mente é dirigida para o fato de como nós devemos nos comportar na ceia do Senhor. Para que o povo nunca se esquecesse da libertação do cativeiro egípcio, Cristo instituiu a Páscoa. Todas as vezes que se reuniam para comer o sacrifício da Páscoa, estavam lembrando que haviam sido escravos e peregrinos e que Deus os havia libertado pelo seu poder maravilhoso. E para os seus filhos que não haviam vivido aquela ocasião, aquelas circunstâncias, eles deveriam sempre relembrar isso. A mesma coisa acontece com a ceia do Senhor. Nós não estivemos lá. Nós não nos assentamos com Jesus ao redor daquela mesa. Mas todas as vezes em que nós nos reunimos como família de Deus para participarmos dessa cerimônia que Jesus instituiu, nós estamos relembrando quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o seu sacrifício realizado em nosso favor. E algumas coisas importantes devem ser levadas em conta. Em primeiro lugar, o preparo do nosso coração. O nosso coração deve estar limpo para que nada interfira na nossa comunhão com Cristo. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, devemos permitir que Ele nos lave a alma. Toda a amargura, toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, todo o pecado deve ser eliminado de nós. O nosso coração deve estar em paz com Deus e com os homens. Nada deve estar presente maculando o nosso relacionamento com Deus e impedindo que Ele nos fale ao coração. Por isso,
cada um de nós deve fazer um autoexame. Se há mágoas a serem retiradas, limpas, perdoadas, devemos fazer isso. Se há reconciliação a ser buscada, devemos fazê-lo enquanto é possível realizá-lo. Ninguém deveria se colocar diante do Senhor com o coração maculado pelo pecado. Depois de termos purificado o nosso coração, devemos olhar para Jesus com fé, esperança e alegria. Ninguém deve, ao estar na presença de Cristo, ficar olhando para os seus irmãos, buscando erros na vida dos outros, acusando defeitos no seu comportamento, ou julgando que alguém talvez não deveria estar ali presente. Jesus não excluiu ninguém da comunhão com ele. Nem Judas foi tirado da ceia. E nós também não devemos ficar olhando para as outras pessoas, apontando o dedo ou tentando afastar alguém deste momento especial. A Bíblia diz que cada um deve examinar-se a si mesmo e decidir se deve participar ou não. A presença de alguém que nós julgamos indigno não deve ser elemento suficiente para alimentar amargura, ódio no coração ou nos tirar da presença do Senhor. Aliás, devemos nos lembrar sempre que a gente não vai à igreja por causa das pessoas. A gente vai à igreja por Jesus. É para Ele que devemos olhar, e não para as outras pessoas. Alguns deixam de frequentar os cultos porque estão ali pessoas que eles não gostam. Mas a igreja, devemos nos lembrar sempre, é para pecadores. Nós não vamos encontrar santidade absoluta na igreja. Embora a Santa Ceia relembre o sacrifício de Jesus, não é uma ocasião de lamentação e de tristeza. É verdade que a morte de Cristo foi dolorosa. É verdade que Ele morreu em nosso lugar. É verdade que isso nos faz pensar em todos os nossos pecados e condição humana. Mas também é verdade que a Santa Ceia aponta, acima de tudo, para um fato maravilhoso. A esperança de que em breve Jesus voltará nas nuvens dos céus. Então, a cruz de Cristo é apenas o ponto de partida, mas não devemos ficar olhando apenas para a cruz. Ao comermos o pão e bebemos o cálice, nós devemos estar olhando para a volta de Jesus e renovarmos a nossa esperança, o nosso desejo de, em breve, estarmos reunidos com Cristo lá no céu, participando com Ele nessa cerimônia tão especial. Cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos renovando a fé na volta de Jesus. Nós estamos renovando o nosso desejo, a nossa determinação de nos prepararmos para aquele dia maravilhoso. É para a volta de Cristo que a Santa Ceia aponta. E é este o pensamento que deve estar enchendo o nosso coração. Portanto, a Santa Ceia, embora seja uma ocasião de reflexão, não é um momento de tristeza, mas de alegria, de expectativa, de esperança, de renovação de fé e de confiança em Jesus. Ao olharmos para Jesus e renovarmos nossos propósitos, também estamos reconhecendo que Jesus é a fonte de todas as provisões. Assim como Ele ofereceu o seu corpo como pão, o seu sangue como bebida, Jesus nos dá cada dom que sustenta a nossa vida aqui. Se existimos, se somos o que somos, se temos vida, é porque Jesus cuida de nós. É porque Jesus provê para nós. Aquele que proveu o necessário para a nossa salvação, até mesmo com o preço da sua morte, certamente
não nos negará todas as coisas que precisamos nesse mundo. Portanto, participar da ceia também é uma renovação da lembrança de que nós não precisamos viver ansiosos, preocupados com aquilo que nos falta, com aquilo que nós necessitamos aqui, porque Deus cuida de nós. Você vê quantas coisas bonitas Deus coloca diante de nós ao participarmos da ceia do Senhor. Portanto, Santa Ceia não é apenas uma rotina que deve acontecer de quando em quando. Não é apenas uma formalidade. É uma celebração com um propósito muito especial de renovar a nossa ligação com Deus e a nossa expressão de fé naquele que provê para nós a nossa salvação e a manutenção da nossa vida aqui, enquanto aguardamos o seu retorno. Nenhuma ceia deveria passar por nós sem que dela façamos parte. Cada Santa Ceia é um convite para uma renovação da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a olharmos mais para trás, a olharmos mais para aquilo que Deus fez, a descansarmos mais os nossos olhos nas promessas do Senhor e, com base na segurança que elas nos trazem, enfrentarmos com mais alegria, com mais certeza, com mais convicção de vitória aquilo que está diante de nós. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.